Irmãos, maravilha. Eu estava pensando, eu estava com um texto até sexta-feira para pregar, e quando eu fui para casa, o Espírito Santo de Deus me levou em outra direção. E nessa noite eu quero falar sobre 4 coisas que Jesus ama e nós devemos amar. Amém? Você quer repetir comigo? 4 coisas que Jesus ama e nós devemos amar. O que é amor? Muitas pessoas têm confundido amor com paixão. E existe algo totalmente oposto. A palavra amor e o significado de amor ficou tão banal, porque a gente vê, por exemplo, pessoas pegando cachorro e dizendo eu amo o cachorro, mais do que um ser humano. Eu queria perguntar para você, eu tenho, quantos cachorros que a gente tem? 3 cachorros. Mais um pouquinho eu passaria do pastor Ezequiel. Mas eu não amo mais os meus cachorros do que o ser humano, do que pessoas. E eu não acredito que Deus ame mais um cachorro do que ama você. Então existe uma coisa muito invertida nessa situação. As pessoas começam a namorar hoje, amanhã elas dizem, eu estou amando. Daqui a alguns meses, ela entra no gabinete e diz, eu terminei o meu namoro, eu terminei o meu casamento. E por que você terminou? Porque eu já não amo mais. Eu não sinto mais nada por essa pessoa. E geralmente quando a gente diz que não sente mais nada, a gente diz eu não amo mais. E o interessante é que entender que amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Porque se fosse sentimento, Jesus não teria dito, ame os seus inimigos. Qual é o sentimento que a gente tem em relação a um inimigo? Torcer o pescoço dele, é ou não é? Matar ele. Mas Jesus disse, ame. E aí você diz, Senhor, mas eu não estou sentindo nada. Aí ele diz, mas para que você não precisa sentir nada para amar? Porque você está confundindo paixão. Porque paixão é sentimento. Paixão é algo que você sente hoje. E amanhã pode ser que você não sinta mais. Mas o amor não. O amor é algo que ele é construído dia após dia. Você que se tiver alguém aqui que casou recentemente, e você diz assim, eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa, deixa eu falar uma coisa para você, você só vai ter a consciência de saber, de dizer o que é amar, depois que você passar algum tempo junto com o seu marido, algum tempo junto com a sua esposa, tendo desentendimento, pensando diferente e mesmo brigando de vez em quando, mas mesmo dizendo, eu amo tanto esse cara, eu amo tanto essa mulher que eu vou para o céu com ela até que a morte separe. Eu decido amar. Semana que vem, dia 15, sábado,
eu vou fazer 25 anos de casado. Hã? Pergunta para a Antônia, quantas vezes ela já teve vontade de torcer o meu pescoço? Quantas vezes ela teve vontade de... Ela perdeu a conta. Talvez ela seja aquela mulher que toda vez que o marido dela fazia algo que a deixava triste, ela pegava um ovo e colocava na caixa. Toda vez que o marido dela ficava triste, ela pegava um ovo e colocava na caixa. Depois de 25 anos, o marido dela acha a caixa e diz: o que é isso aqui? Aí ela diz assim: o que é esses ovos dentro dessa caixa? Aí ela diz assim: esses ovos representam todas as vezes que você me deixou triste. Aí eu olho lá para dentro e digo assim: então eu deixei triste poucas vezes, porque eu estou vendo aqui 8 ovos só. Aí ela diz: não. E esse dinheiro aqui? Uma poupança lá de uns 20 mil. Aí eu olho para ela e digo: só 8 ovos em 25 anos quer dizer que eu deixei ela pouca triste. Ela diz: não, é que toda vez que completava uma 12, eu vendia e guardava o dinheiro. Então você só vai aprender a amar depois que você passar muito tempo. Você vai ver que a paixão passa, porque a paixão passa, mas o amor, a Bíblia diz que permanece para sempre. Então, para você entender o que é amor, para você entender as 4 coisas que Jesus ama, que você precisa amar, você tem que entender o que 1 Coríntios capítulo 11, e o verso de número 3 diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantaria. Aí ele vai dizer: o amor é paciente. E quem ama tem paciência. Quem acha que Deus te ama? Hã? Deixa eu falar uma coisa: se eu fosse Deus, eu já tinha me mandado para o inferno e tinha mandado um monte de gente para o inferno. Mas Deus nos ama tanto que Ele é paciente conosco. Porque a Bíblia diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não fica com aquele ciúme desenfreado. O amor não é orgulhoso. Não se conduz inconvenientemente. Não busca o seu próprio interesse. Você sabia que quem ama, ele busca a felicidade do outro, não a dele? Quando você casa, ou você namora para fazer a felicidade da outra pessoa, não a sua. Mas automaticamente, quando você faz uma pessoa feliz, essa mesma pessoa consegue te fazer feliz de volta. É uma linha de mão dupla. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então para, né, irmão? Eu não vou querer me separar porque eu não amo mais. O amor nunca acaba. Nunca acaba. A paixão acaba, mas o amor não. Então, tendo esse entendimento do que é o amor, que não é sentimento, mas é escolha. Eu escolhi amar a Antônia, que ela, até que a morte o separe, que ela queira ou não, vai ser amada por mim.
Porque eu escolhi, não é sentimento. Agora, quais são as coisas que Jesus ama, que nós devemos amar? Primeiro, Jesus ama e nós devemos amar a Deus. João capítulo 14, o verso 31, Jesus disse: é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então a primeira coisa que Jesus Cristo ama é Deus. E nós precisamos o quê? Amar a Deus. É um dos mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas, mas não ame somente de palavra. Porque as pessoas não querem que você diga, eu te amo. É gostoso ouvir eu te amo, é gostoso. Mas quando você ouve eu te amo todo dia, mas as nossas ações não correspondem àquilo que nós dizemos, esse eu te amo, pronunciado pelos nossos lábios, muitas vezes fica até chato. Porque nós não devemos amar somente de palavra. Porque aqueles que amam a Deus, eles respeitam a Deus. Eles têm temor a Deus. Quem ama, existe amor e existe também um pouco de paixão. E paixão, o que a paixão faz junto com o amor? A paixão faz o desejo de você ficar junto. Quem é da época da ficha telefônica e o orelhão? Você lembra quando você namorava? Você pegava a tirinha. E aí você colocava lá. E ficava aquela fila, todo mundo lá xingando você e você nem aí, falando. E você começava a falar, mas tinha tanto assunto. Por quê? Porque quem ama quer ter relacionamento. Quem ama tem o que conversar. E muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas nós passamos o dia sem conversar com Deus. Nós acordamos, não conversamos com Deus. Nós vamos trabalhar, não conversamos com Deus. Nós vamos dormir, não conversamos com Deus. Mas se você olhar a vida de Jesus, diz que toda vez que ele estava no meio de uma multidão, ele fazia um grande milagre. Ele afastava, ia para um lugar secreto, e lá ele tinha um momento de conversa, de comunhão com Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dizendo nessa noite para você: eu sinto falta daquelas nossas conversas. Eu sinto falta daquele tempo que você tirava para a gente conversar, para a gente se relacionar. Deus está dizendo para você: quanto tempo faz que eu não escuto a sua voz? Quanto tempo faz que você não procura, que você não me procura, somente para conversar? Porque ultimamente quando você me procura, é sempre para pedir alguma coisa. Eu sinto falta desse tipo de conversa. Deus está dizendo para você nessa noite. Porque quem se relaciona, quem ama, um casamento, o casamento não vive só de sexo. Se você procurar a mulher somente para fazer sexo, uma hora ou outra ela vai jogar na sua cara. Ela vai dizer: só me procura
para fazer sexo. Uma hora ou outra, o Espírito Santo pode dizer no seu coração: você só me procura quando você está precisando de alguma coisa. Quanto tempo faz que você não tem uma conversa com Deus? Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, qual que é o maior mandamento? Porque existem os mandamentos, mas qual que é o maior mandamento? Jesus cita Deuteronômio 6 e o verso de número 5, que diz, está aqui já? Como é que diz? Mais forte. Você está vendo? Era isso que Jesus fazia. Ele amava Deus de todo o seu coração. E coração aqui não é cardia, não está falando de músculo que bate, bombando o sangue pelas veias, não está falando da cardia. O coração que está falando aqui é do espírito do homem em relação a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O desejo espiritual de buscar, de se relacionar, de falar com Deus. Deus tem sede, Deus tem vontade de ouvir a tua voz. Deus quer se relacionar com o homem, irmão. É por isso que a Bíblia diz que Ele tabernaculou, que Ele deixou a sua glória e veio morar dentro de nós. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem ama quer estar junto. Quem ama Deus tem vontade de estar numa atmosfera como essa, onde ele sente a presença de Deus, onde ele sente o Espírito dele é tocado pelo Espírito de Deus, e eles se interlaçam. Deixa eu falar uma coisa para você, porque aqui hoje é um culto da família, muitos casados, muitos adultos. Sabe quando é que um marido e uma mulher se tornam um? Hein? Quando o marido e a mulher se tornam um, não é quando eles recebem a bênção do pastor, e ele assina um documento dizendo, está casado. Eles se tornam um quando eles têm relação sexual. Eles se tornam uma só carne, quando eles têm relação sexual. Não é o papel, não é a cerimônia de casamento, que o pastor vai dizer, agora vocês estão só um, não. Quando eles têm relação sexual, eles se tornam só um. Sabe quando você se torna um com Deus? Através da oração. A oração te envolve em Deus. A oração te faz com que você se interlace em Deus e Deus se interlace em você e vocês se tornem um só. Foi aquilo que Jesus disse: eu e o Pai somos um, e você e Deus pode ser um também. A partir do momento que você ama Ele de todo o seu espírito, se assim é melhor você entender do que coração. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma aqui quer dizer, o texto correto é psique. Repita comigo, psique. Psique está falando de mente. Você ama a Deus de todo o coração, de todo o teu espírito, mas também você ama a Deus com a mente. A sua fé não é uma fé irracional, é uma fé que pensa. John Stott escreveu um livro chamado Crer é Pensar. Então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe o que é isso, irmão? Quando eu amo a Deus com o meu espírito,
Quando eu amo a Deus com a minha com minha psique, com a minha alma, a minha força, o meu movimento, me faz andar até a igreja, me faz evangelizar, me faz falar de Jesus, me faz viver Jesus, me faz viver uma vida sem pecado, me faz me desviar do pecado. Isso é amar Deus de coração, de alma e com toda a força. São os 3 níveis espirituais do relacionamento com Deus. Como é que eu amo a Deus? Através de uma vida devocional, dedicada a Deus. Você já começou a ler a Bíblia esse ano? Que livro você está? A gente está terminando já, o mês de fevereiro. Amamos a Deus quando obedecemos a Ele. João capítulo de número 14, o verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então você quer saber se você ama a Deus? Você obedece os seus mandamentos? Porque aquele que ama a Deus, ele procura obedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Era isso que Jesus fazia. Então a primeira coisa que Jesus amava, que eu devo amar, qual que é? Deus. E você já sabe o que é o amor. Você já sabe que não deve amar somente de palavras. Você deve mostrar esse amor. Segunda coisa que Jesus amava, que eu preciso amar, a sua palavra. Devemos amar a Bíblia. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 4, e o verso de número 12. Hebreus, capítulo 4, verso de número 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então muitas vezes os nossos pensamentos, o nosso coração nos engana, porque a Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso. Então a segunda coisa que Jesus Cristo ama, que eu devo amar, é o que? A palavra de Deus. Por que eu devo amar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela revela quem eu sou, e ela me faz que eu tenha um movimento para mudar aquilo que eu sou, através da palavra de Deus. Ou foi assim, ou não, que aconteceu com você. Porque comigo foi a palavra de Deus que me mudou e continua me mudando. Ninguém chegou para mim e soprou, me soprou em cima de mim, eu caí, e depois eu levantei mudado. Não, a palavra de Deus, ela foi entrando como espada de 2 gumes, dentro do meu coração, dentro da minha alma, e ela foi me desafiando a mudar a cada dia. A cada dia a palavra de Deus, ela ia me mudando. Então eu devo amar a palavra de Deus, porque Cristo amou a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, e o verso de número 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por que eu tenho que amar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela me repreende quando eu estou errado, ela me corrige quando eu estou errado, ela me educa em relação à justiça.
Você tem que amar essa palavra, irmão. Você tem que amar. Você tem que ter prazer. Sabe? Você tem que ter prazer de abrir a palavra e ler. Onde essas meninas foram na África, elas levaram uma caixa que a gente comprou de Novo Testamento, uma letra minúscula, pequeno, mas receberam com alegria lá. Receberam com alegria porque eles entendem que é a palavra de Deus, mas nós temos várias Bíblias dentro da nossa casa. Eu tenho umas 10 Bíblias no meu escritório, mais umas 10 lá em casa. É tão fácil ter uma Bíblia no Brasil, mas a gente não dá valor àquilo que é fácil demais, irmão. Mas a palavra de Deus, ela está aqui para me mudar, para me repreender quando eu preciso de repreensão, para me corrigir, mas para me tornar uma pessoa, um ser humano diferente, um ser humano melhor. Ame a palavra de Deus, irmão. Sente o cheiro da palavra. Porque Jesus amava a palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que eu devo amar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela me ajuda a não pecar diante de Deus. Salmo 119 e o verso de número 9. Salmo 119 e o verso de número 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele responde: observando a sua palavra. Por que algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, tinha uma luta muito grande para desacreditar a palavra de Deus? Para poder cada um fazer o que queria, para poder cada um casar com quem queria. Por quê? Porque se você tira a palavra de Deus da jogada, você pode fazer o que você quer. Você sabe por que a gente ainda tem famílias fortes no mundo? Por causa da palavra. No dia que a palavra cair, não vai acontecer isso, mas se a palavra de Deus caísse na terra, um ano depois, 5 anos depois, não existia mais família, não existia mais estrutura em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, de que maneira guardará o jovem a sua mente? Observando a palavra de Deus. Por isso que Jesus guardava. Quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus venceu o diabo através do que? Através da palavra. Então, devemos amar 4 coisas que Jesus amava e ama. Primeiro, Jesus amava. Segundo, Jesus amava. Terceiro, Jesus amava pessoas. Você já viu crente dizer assim? Eu já vi pastor dizer: não posso ver pessoas. Você já viu crente dizer: eu não consigo ter relacionamento com pessoas? Você está frito, irmão. Porque no céu vai ter pessoas. É só o que vai ter. João 3,16 diz: porque Deus amou pessoas, o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama pessoas. Repita comigo: Deus ama. E se você quer ser como Deus, quer ser como Jesus, você tem que aprender a amar pessoas. Olha o que diz 1 João capítulo 4 e o verso de número 7, eu vou só ler. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. João está dizendo: ame um aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você ama pessoas, você está dizendo que você nasceu de novo.
que você ama a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Olha o que diz o verso de número 20: se alguém disser, eu amo a Deus, diga, eu amo. Só se você ama a Deus mesmo, diga, eu amo a Deus. Agora a Bíblia diz, se alguém disser, verso 20, eu amo a Deus, quem pode ler? Você pode ler lá atrás? Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é? E agora? Sabe por que você não pode odiar o seu irmão? Porque Deus ama pessoas. E você tem que amar pessoas. Sabe por que você não pode odiar o seu irmão? Pergunta para mim, pastor, por que eu não posso odiar o meu irmão? Porque eu expliquei para você no começo. Ódio é sentimento. Amor não, é mandamento. Ódio é sentimento, é aquilo que eu sinto a respeito de alguém. Amor não, amor é um gesto de obediência que eu pratico porque Deus o mandou. Então aquele que diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então quando você sair, tarefa de casa, hoje, quando você sair, você vai pegar o seu celular, e aquele parente que faz um tempão que você não liga para ele, porque você arrumou um enguiço, ele arrumou um enguiço com você e não se fala mais. Você vai ligar para ele e vai dizer o seguinte, olha fulano, eu liguei para você o seguinte, porque eu quero dizer para você, eu te amo. Aí o diabo vai dizer, você é mentiroso, porque o que você sente em relação a essa pessoa é raiva. Aí você vai dizer para o diabo, olha, mentiroso é você, porque raiva é sentimento e amor é mandamento, então eu amo essa pessoa. Quando você sair daqui, ligue para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, faça as pazes e diga, eu te amo, porque Deus me ama. Então aquele que diz que ama o seu irmão, que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Então primeiro, Jesus ama Deus. Segundo, Jesus ama. Terceiro, Jesus ama pessoas. Quarto, Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. E se você quer amar aquilo que Jesus ama, aprenda uma coisa: comece a amar a igreja do Senhor. Se você olhar do seu lado, vai ter alguém aí que é falho, alguém aí que é pecador, e se essa pessoa olhar para você, vai ver que você também é falha, que você é pecador. Mas eu quero dizer uma coisa extraordinária para você. Eu quero dizer uma coisa para você que é top da galáxia, vem lá do universo, vem lá do mundo de Deus. Eu quero dizer que Deus ama essa igreja cheia de defeito, cheia de falha, cheia muitas vezes de crente fofoqueiro, mas Deus ama, aleluia, e eu devo amar também, em nome de Jesus. Você já leu a carta de Coríntios? Olha a igreja. Vou te falar uma igreja aí. Você pertence a ela. A igreja. No meio dessa igreja, que eu conheci, essa igreja, o cara comprava e não pagava, dentro da igreja. Os irmãos brigavam entre si. A hora da ceia, tinha uma turma que vinha lá, comia tudo, deixava os outros sem nada. Nessa igreja tinha um irmão que o filho dele estava tendo um caso com a madrasta. Você participaria de uma igreja dessa? O pastor não estava recebendo
as outras pessoas dentro dessa igreja. Era uma briga, era levando o irmão na justiça, era escandalizando, era fazendo o negócio mais feio do mundo. Aí Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, e ele vai dizer o seguinte, ó: aos santos de Deus que estão na igreja de Corinto, saudações. Aos santos. O afilhado tem relação com a madrasta. Sabe o que é isso, irmão? Aonde tem pessoas, tem defeito. Se você acha que essa igreja tem defeito, experimenta ir na outra e passar um tempo na outra, que você vai ver. Pelo menos o defeito que tem aqui você já conhece. Das outras talvez não. Mas uma coisa, deixa eu dizer para você, Deus ama essa igreja. E nós devemos amar a igreja do Senhor Jesus. Então, quando a gente estiver sendo induzido pelo diabo a falar mal da igreja de Jesus, ó, tapinha na boquinha, porque a igreja é do Senhor. Quando o pessoal chega, pastor, está acontecendo isso na igreja e tal, eu falo, irmão, calma, relaxa. O mais preocupado disso tudo é Deus. É Ele que é o mais preocupado com tudo isso. Então ame a igreja do Senhor Jesus. Ame a igreja em que você pertence. Olha o que diz Romanos capítulo de número 12 e o verso de número 4. Romanos capítulo 12 e o verso de número 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. Isso aqui é corpo de Cristo, irmão. Sabe aonde você não vai ver defeito? Quando nós formos para o céu. Aí não vai ter defeito. Mas enquanto nós estivermos reunidos aqui, vai ter defeito, sim. Mas uma coisa eu vou te dizer, o amor de Deus não vai mudar por essa igreja. Aleluia. O amor de Deus não vai, deixa eu falar, Deus não esperou que eu melhorasse para poder morrer por mim e me aceitar como seu filho. Ele morreu antes, sabendo que eu era falho, sabendo que eu era pecador. O amor de Deus não muda. Mas o amor de Deus nos constrange a mudar. Então aprenda o seguinte, nessa noite. 4 coisas que Jesus ama, que eu devo amar também. Ame a Deus, ame a palavra de Deus, ame pessoas e ame a igreja do Senhor. Vamos repetir? Ame a Deus, ame a palavra de Deus, ame pessoas e ame a igreja do Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus? Fique de pé. Glória a Deus. Saia fora e pratique essa palavra na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento, pela tua igreja. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida do teu povo, por essa palavra que foi ministrada. Continua abençoando, Pai, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre, que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, boa semana, semana de vitória em nome de Jesus.